Raymond Franz foi testemunha de Jeová a maior parte da sua vida. Ele foi pioneiro especial, superintendente de circuito, foi betelita e durante cerca de 10 anos ele foi membro do corpo governante. Ah, isso é mentira! Pesquise o nome dele nas próprias publicações e você vai encontrar. Ele escreveu 2 livros, contando em detalhes como funciona a cúpula da religião, expondo documentos, pautas de reuniões e as contradições éticas e bíblicas. E não, ele não criou uma nova religião. E também, eu não sou um seguidor de homens por causa disso, como alguns podem pensar. O livro ele só ajuda a ver algumas incoerências na base da religião. Você pode ler, concordar ou discordar de muita coisa. A diferença é que se é livre para olhar pelo menos 2 pontos de vista. Somente como um exemplo simples, ele defendia que os relatórios não tinham base bíblica para serem exigidos e contados como termômetro espiritual. Uma coisa que até ontem, para a associação, tinha base bíblica. Hoje já não tem mais, né? A Bíblia mudou? Ou será que ele estava certo? Ah, mas a associação nunca disse que tinha base bíblica. Era só um método para se organizar. Ah, é mesmo? Olha isso aqui. Notem, é uma afirmação. Há base bíblica para tais relatórios. Tanto Jesus como o homem com um tinteiro, na profecia de Ezequiel, são descritos como relatando o trabalho feito. É difícil defender a associação quando se tem a liberdade de pesquisar, né? Mas continuando. Esse é só um exemplo de um assunto não tão relevante, dentre vários que ele questionou. Além disso, Raymond Franz foi um dos diretores de pesquisa do livro que muitos membros têm orgulho em usar como enciclopédia, conhecido hoje como Estudo Perspicaz das Escrituras. Ele, junto com mais um amigo dele pessoal, professor da escola de Gilead, chamado Edward Dunlap, eram os eruditos, ou seja, os estudiosos da associação, os pesquisadores da organização. E ao ver muitas incoerências sem base bíblica, ou até mesmo antibíblicas nos ensinamentos da organização, eles tentaram expor, primeiro internamente aos outros membros do corpo governante, o que deveria ser mudado. Porém, eles foram convidados a se retirar da cúpula. No livro dele, existem cópias e pautas dessas reuniões assinadas pelo próprio corpo governante. E existe até um áudio gravado de uma dessas reuniões. Um dos ensinamentos que era exposto por ele como errado era o da geração que não passará. Em uma entrevista gravada na Romênia, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, há mais de 10 anos atrás, antes de haver essa mudança no entendimento da geração de 1914, ele já dizia que inevitavelmente esse ensino da geração que não passará iria ser mudado, pois não tinha base bíblica e o prazo da geração ia acabar. Os novos membros do corpo governante obrigatoriamente teriam que mudar. Mais de 10 anos depois, vimos o David Splane fazendo isso. Era Raymond Franz um profeta? Alguém com inspiração divina? Ele previu várias mudanças que aconteceriam nessa época. Por quê? Algum dom especial? Ou era somente um homem sincero buscando a verdade da Bíblia e que entendia como funcionava as entranhas da organização? Quem quiser informações dos livros de Raymond Franz, pode enviar para mim um e-mail, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, que eu passo as informações. Essa é apenas uma das pessoas que a associação não quer que você conheça, pois sabe muito lá de dentro. Alguns talvez podem pensar, mas Satanás também se rebelou. Gente, por favor, acorda. Isso se chama auto-engano. Vocês não percebem que estão encobrindo informações? Esqueceram das técnicas utilizadas para dar medo de pesquisar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tirem a venda.
e se permitam investigar. Qualquer igreja pode dizer que um membro que saiu da liderança é igual a Satanás que se rebelou. Acorde. O corpo governante também tem medo que vocês pesquisem e encontrem informações sobre outro irmão, pesquisador, que publicou uma obra intitulada O Tempo dos Gentios Reconsiderados. O nome dele é Carl Olof Johnson. Foi mais uma testemunha de Jeová sincera, que quando foi confrontado por um morador no serviço de campo sobre a profecia de 1914, que tem como base a data de 607 a.C., fez muitas pesquisas acadêmicas, entrevistou professores da área, tradutores do hebraico, historiadores, visitou museus, coletou informações e provas para corroborar com o que ele acreditava. E no final, adivinha o que aconteceu? Ele descobriu que estava totalmente equivocado e que não havia nenhuma sequer prova física nem bíblica que apoiasse essa data, que deu início ao cálculo para se chegar a 1914. Por fim, ele publicou todas as suas pesquisas, mas primeiro ele tentou mandar essas pesquisas para Betel. E sabe como Betel respondeu? Pediu para não divulgar as suas descobertas. Essas cartas que ele mandou para Betel e que Betel respondeu ele estão no livro dele. É um livro bem técnico, mas é muito bom para quem gosta de provas em cima de provas, evidências históricas e bíblicas. Vocês ficariam surpresos se eu dissesse que não existe no mundo um pedaço sequer de papiro ou tabuinha babilônica que confirme, que apoie essa data de 607 a.C. como sendo verdadeira. Agora, pelo contrário, existem mais de 2.000 provas de que a queda de Jerusalém ocorreu em 587 a.C., inclusive provas bíblicas. Então, quer dizer que é tudo mentira. Eu não disse isso. Ah, mas mesmo que a base de cálculo esteja errada, a data está correta. Afirmar isso é o mesmo que dizer que responder à pergunta quanto que é 2 mais 2, dizendo 4, mas porque laranja mais chave de roda é igual a 4. Mesmo assim, não. A data não está certa. Outra coisa, data de quê? Ah, da expulsão de Calma, eu sei no que se acredita. Primeiro vamos ver o que se acreditava que iria acontecer naquela data. É interessante que se saiba que os irmãos acreditavam que seria a segunda presença de Cristo naquela data. E ocorreria ali o fim do mundo com o arrebatamento dos cristãos. Com a não ocorrência do fim do mundo, em vez de aceitarem e admitirem humildemente que erraram nas previsões, na verdade, eles disseram que Jesus havia vindo sim, mas de forma invisível. Guardem bem essa declaração. Prova disso foi a Primeira Guerra Mundial, que se iniciou em decorrência da expulsão de Satanás. Agora, já que a Primeira Guerra é uma evidência, vamos analisar para que data se apontava originalmente. Veja essa sentinela de 15 de 1 de 1973. Por volta de 1º de outubro, Satanás, o diabo, o deus desse sistema de coisas, não quis que o seu sistema de coisas terminasse, e por isso se opôs ao nascimento desse reino. Por isso, em 1914, ele iniciou a Primeira Guerra Mundial sobre a questão da dominação mundial. De modo algum foi acidental ou sem relação com a profecia bíblica o irrompimento da Primeira Guerra Mundial em 1914. Ele veio exatamente no tempo certo, no tempo marcado por Deus. E isso indicou que os tempos designados das nações terminavam naquele ano, para permitir o devido nascimento do reino de Deus nos céus. Agora veja essa imagem do livro Poderá Viver para Sempre. Muito bem. Mesmo errando a previsão do fim do mundo, eles disseram isso aí.
que em 1º de outubro Satanás desceu e iniciou-se a Primeira Guerra Mundial. Agora veja a data de início da Primeira Guerra Mundial. É engraçado, não é mesmo? A guerra iniciou antes de Satanás ser expulso do céu na batalha que supostamente, como afirma a associação, ocorreu em outubro. E mesmo assim, afirmavam que a guerra iniciou em decorrência da expulsão de Satanás da terra, que veio com grande ira. Lembra dessa associação aplicada paralelamente ao livro de Apocalipse? Pois bem, aí já vemos um pouco mais de 2 meses de diferença. E o pior, para antes. Ou seja, se a guerra tivesse iniciado em dezembro, aí beleza. Ainda poderia se achar uma desculpa e dizer que ele desceu, ou foi expulso em outubro, daí começou a maquinar o começo da Guerra Mundial, e ela começou em dezembro. Mas nesse caso, ele foi expulso em 1º de outubro. Daí ele deve ter o poder de controlar o tempo, então ele voltou no tempo, começou a Guerra Mundial, depois voltou para o presente. Seria cômico se não fosse trágico. Mas esse não é o único erro com respeito a essa data. Esse é o menor erro. Vejamos as provas. Primeiramente, a data que se usa como base para o cálculo é a data de 607 antes da Era Comum, é o ponto de partida, que segundo a organização é a data correta para a destruição de Jerusalém. Um detalhe, você sabia que somente as testemunhas de Jeová são o único povo a defender essa data? Todos os eruditos, estudiosos da Bíblia, arqueólogos, eles não apoiam essa data? Bom, então, a partir de 607, antes da Era Comum, eles somam 2.520 anos, chegando a 1914. Pois bem, primeiro saibam que essa data não existe na Bíblia. Nunca foi citada. Essa data foi calculada. Ah, mas Bruno, a Bíblia não conta os tempos? É verdade, a Bíblia registra o tempo, que é diferente de ano calendário. O ano calendário nos faz saber a distância em tempo do ocorrido até os dias atuais. A contagem de tempo por si só, sem uma ligação com algo que se tem certeza que ocorreu em certo ano, não serve para estimar distância de tempo. Por exemplo, a contagem dos anos. Como exemplo, vamos ver aqui o texto de Gênesis 5, do 3 ao 8, que diz: Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. Depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos e ele se tornou pai de filhos e filhas, de modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos, e então ele morreu. Sete viveu 105 anos e então se tornou pai de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete viveu 807 anos, e ele se tornou pai de filhos e filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos, e então ele morreu. Agora a pergunta: quanto tempo se passou desde o nascimento de Adão até a morte de Sete? É uma conta fácil de somar. Se Sete viveu 912 anos e Adão foi pai dele aos 130 anos, somando 912 mais 130, chegamos a 1042. Legal. Sabemos que houve um período de 1042 anos desde o nascimento de Adão até a morte de Sete. Mas em relação ao nosso ano calendário, em que ano, antes da Era Comum, isso ocorreu? Percebe que isso não é uma data, mas sim somente uma contagem de anos? Pois bem, se essa contagem de anos chegasse até os dias de Jesus, poderia-se, por meio da Bíblia, saber as datas específicas na contagem calendária. Ah, mas com esse registro de tempo, dentro da Bíblia, não é possível se chegar à data? Não, não é possível, pois a Bíblia não registrou todos os anos até a chegada de Jesus. Existe um período em que não se contou os anos da Bíblia. Sim, houve um período de cerca de 400 anos sem registros na Bíblia. Esse período é conhecido como os 400 anos de silêncio,
ou período interbíblico. O último registro antes de Cristo é o de Malaquias, sobre o domínio do Império Persa. Do livro de Malaquias para o subsequente, o livro de Mateus, na Bíblia tem centenas de anos sem registro. Pois, então, para se chegar às datas bíblicas exatas, no momento em que elas ocorreram e que foram escritas, é indispensável utilizar fontes confiáveis não bíblicas. Do contrário, isso seria impossível. Por que a gente está chegando até aqui? Porque a base de cálculo é 607 antes da Era Comum, ou seja, nas escrituras hebraicas. Então, a associação tem que ter usado fontes não bíblicas para chegar a essa data. A pergunta é, que fontes foram essas?